Olá, eu sou Marcos Roberto e a partir desse momento estamos iniciando pela Rádio e TV Fei Luz e também pela Rádio Ouro Verde FM 105,9 a mais uma edição do programa Megafone, que hoje tenho o prazer de contar com a presença de Isabela De Vito, ela que é jornalista e também profissional de educação física, ela que atua, atualmente pela agência Sofia, e também é colunista do Cidade 1, no Circuito das Águas, do Mulheres em Campo, e também é colaboradora da TV VV8, mas também teve passagens por outros órgãos de imprensa, como a Rede Família, né? Ela que é formada em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica aqui de Campinas, e tem aí uma bagagem, né, bastante expressiva, e tenho certeza que será uma boa conversa, um bom diálogo aqui no Megafone. Então, desde já, Isabela, eu agradeço pela sua presença aqui no Megafone e desejo umas boas-vindas. Eu que agradeço o convite, Marcos. É sempre muito bom poder trocar experiências, falar de jornalismo, falar de esportes, que são as minhas áreas de atuação, e toda forma de compartilhar isso com as pessoas é válida. Nós aqui agradecemos e tenho certeza que os ouvintes também, né, apreciarão essa conversa. E para começarmos esse nosso diálogo, né, observando as suas experiências profissionais, você atua em diversas áreas, né? Você fala de esportes, também, né, lida com o mundo literário, né, pela agência Sofia. Qual das áreas te dá mais prazer? Qual delas te suscita um prazer, uma emoção? É a área literária ou o jornalismo esportivo? Difícil essa, hein? Eu sempre fui da literatura desde muito pequena, sempre fui muito incentivada, cresci numa casa com muitos livros e com muito incentivo à literatura, tanto em casa quanto na escola. O esporte ele acabou vindo um pouco depois dessa minha paixão pela literatura, minha paixão pela literatura que me fez pensar em jornalismo. Pela primeira vez, eu tinha uns 8 anos, eu escrevi em umas folhas de papel sulfite um livro, dobrando as folhas, assim, eu escrevi. Eu lembro até uma história, era uma menina que visitava um museu em Paris. E eu lembro de terminar, dobrar as folhas, entregar para minha mãe e falar: pronto, pode mandar para a editora que meu livro está pronto. E o esporte ele acabou vindo um pouco depois, quando eu entrei na ginástica rítmica. Eu já tinha uns 12 anos, eu já era um pouquinho mais velha. A minha mãe sempre gostou muito de esporte, o meu pai tinha uma relação um pouco difícil, porque tinha aquele sonho de ser jogador de futebol, então, como ele foi frustrado, ele se manteve mais afastado, mas a minha mãe era muito assídua, telespectadora de vôlei, tênis, então eu também tive esse apoio no esporte. E aí surgiu a dúvida: eu vou para o jornalismo ou eu vou para a educação física, quando chegou a hora de decidir. E acabou que o destino escolheu por mim, porque eu entrei na educação física e fui primeiro fazer a educação física. Mas são duas áreas que mexem comigo de maneiras diferentes, assim. É muito difícil falar qual eu prefiro, porque as duas elas estão muito ligadas na minha vida de uma maneira muito, muito íntima e muito semelhante. Isso é interessante, né? Você, né, como todo jornalista, né, tem aquela questão de que o jornalista pode ser um grande generalista, né? Ele pode falar de tudo, como os professores dizem, mesmo sem ter o conhecimento de todas as áreas. Mas você atua em dois aspectos bastante interessantes, né, que é o esporte e o mundo literário. No esporte você é comentarista, né? Você é aquela pessoa que tem que ter um conhecimento precedente para saber esclarecer, para ter a capacidade de esclarecer as dúvidas daqueles que te assistem, daqueles que te ouvem, né? Como é que você observa hoje o papel da mulher no esporte, né? Como é que você observa esse crescimento no número de jornalistas esportivos e até dentro das quatro linhas, a participação feminina também tendo uma elevação nesses últimos anos? Eu acho que é muito importante, né? Quando eu comecei no jornalismo esportivo em Campinas, em 2015, como repórter de jornal impresso, depois fui para a televisão em 2018,
E nessa época tinha pouquíssimas mulheres fazendo jornalismo esportivo em Campinas, o que chama atenção, porque é uma cidade muito grande, é uma cidade com 2 times de futebol relevantes, com um time de vôlei muito forte, com um time de basquete, e a gente via muito pouca mulher. Por muitas vezes eu era a única mulher nas coletivas de imprensa dos times. Então, isso sempre me chamou muito a atenção. Hoje a gente já tem mais mulheres ganhando espaço. Eu acho que Campinas, talvez por ser o interior, mesmo sendo uma cidade grande, ainda tem uma resistência um pouco maior a abrir esse espaço para a mulher, mas isso está mudando, né? Porque a mulher tem um jeito de fazer jornalismo esportivo que é tão bom quanto o dos homens. E as pessoas estão percebendo isso hoje, né? A Natália Lara, eu acho ela narrando maravilhosa, assim, ela traz uma coisa muito nova para a narração esportiva que fazia tempo carecia de uma renovação. E ela trouxe isso. As mulheres, elas não é que elas não se interessam, acho que chamou até o Bernardinho, ele teve uma fala muito interessante nesses Jogos Olímpicos, que ele falou assim que tinha menos mulher treinando porque as mulheres não se interessavam, e a verdade é que não é. A mulher, ela se interessa, ela tem menos oportunidade. Eu sei, porque eu já fui recusada em vaga para falar de futebol por ser mulher. E eu não estou inventando isso da minha cabeça, foi me falado isso. Olha, o seu currículo é bom, mas você é mulher, a gente quer um homem para essa vaga porque é para falar de futebol. Foi me dito com todas as letras que eu não era aceita porque eu era uma mulher. Então, quanto mais oportunidade as mulheres tiverem, mais elas vão provar que elas têm a mesma competência que os homens para treinar, seja para jogar, seja para comentar o futebol ou qualquer outro esporte. Isso vem mudando nos últimos tempos, né? Como você disse, temos até narradoras de futebol. É uma novidade, né? Que atrai a atenção das pessoas e infelizmente você observa comentários depreciativos de muitos homens dizendo que a mulher não tem capacidade para narração. Você você enfrenta preconceito hoje em dia, sendo uma comentarista, sendo aquela que tem a, a, a atribuição de tentar ler o que acontece no esporte para os seus espectadores, ouvintes? Hoje eu acho que diminuiu bastante. Eu sofria muito mais quando eu estava na reportagem. E é Sim. engraçado dizer isso porque eu sofria preconceito dos outros colegas, dos treinadores, dos jogadores, de quem trabalha nisso, né? Então era um preconceito que vinha ali dos meus, que teoricamente deveriam ser os meus iguais. Mas eu acho que é uma fase que toda mulher passa, é provar, a mulher tem que se provar o tempo inteiro. Então eu sofria muito mais quando eu tive que provar quem eu era e por que eu estava ali. Hoje, querendo ou não, o meu nome já está um pouco mais conhecido, as pessoas já sabem um pouco mais quem eu sou, então isso diminui muito o preconceito, eu não preciso mais me provar. Discordando ou não dos comentários, porque o comentarista ele é muito diferente de ser um repórter, né? Ele faz a análise e ele comenta o que ele acha. E isso desagrada muitas pessoas, né? Nem sempre o comentarista, na maioria das vezes, o comentarista não agrada a todos. Diferente da reportagem, que é ali uma reportagem, não tem muito uma questão de juízo de valores, de certo ou de errado. Então, mesmo sendo esse ponto mais difícil, eu sinto as discordâncias de uma maneira mais tranquila. Tipo, eu não discordo com o que você. Eu discordo do que você falou, mas eu entendo, eu te respeito. É muito mais respeitoso isso. Talvez por eu já ter passado, como eu falei, por essa fase de provação. Mas você prefere hoje essa função de comentarista ou de repórter? Eu gosto da reportagem, a reportagem me agrada muito. Ser comentarista para mim foi um desafio que eu aceitei, porque mesmo sendo jornalista, eu tinha muitas dificuldades para lidar com as críticas. E as críticas elas são extremamente importantes, né? A gente precisa das críticas.
Então eu tinha muito essa dificuldade de expor, de apresentar a minha opinião, sabendo que poderia desagradar muitas pessoas. Então eu aceitei justamente para isso, para me desafiar. Falei, não, eu preciso saber aceitar uma crítica, eu preciso respeitar e entender que a vida acontece nas discordâncias, eu preciso que alguém discorde de mim e que tá tudo bem. Então foi esse desafio, assim, eu gosto, mas eu tenho uma paixãozinha pela reportagem. Você como comentarista, né? Você tem o seu clube do coração, né? Você tem a sua predileção clubística, né? Não sei se podemos citá-la aqui ao ar, né? Que é, né, é o único clube campeão brasileiro do interior, vamos colocar assim. Eu acho que alguns saberão quem é. Isso interfere nas suas análises quando você comenta algum fato relacionado ao clube ou quando você comenta alguma coisa a respeito do adversário desse clube, isso interfere? De maneira nenhuma. Eu costumo brincar que existem duas Isabelas. Uma Isabela é a Isabela torcedora e outra é a Isabela profissional. Elas são totalmente separadas uma da outra. Eu tenho essa ligação com o clube, ela é muito forte. Eu não posso nem negar porque ela está no meu sobrenome. Então, que tem toda uma história por trás de ligação com o clube. Então, eu não tenho como me esconder. Eu acho que é muito mais honesto eu deixar isso claro. E, e eu já recebi, assim, mensagens de torcedores do time rival falando que admiravam o meu trabalho, justamente por conta disso, porque enquanto eu estou trabalhando, eu não sou desrespeitosa de nenhuma maneira, eu acho que o futebol não é isso. Então eu respeito muito, eu acho que, na verdade, os clubes precisam dos adversários também para se melhorar e para crescer. Então é muito importante ter um adversário. Então eu valorizo a questão do adversário. E eu trabalhei presencialmente indo no time rival e eu tenho amigos de lá até hoje porque eu sempre tratei com muito respeito. Eu trato com muito respeito. Quando eu estou trabalhando, a minha análise não interfere em nada. Nem quando eu tô falando do meu. Eu não vou falar bem do meu quando não tá bem, quando tem problema, quando. Eu acho que também isso não faz sentido, isso não agrega para ninguém. Então, eu acho que a maior prova de que eu consigo separar muito bem foi mesmo receber mensagens de vários torcedores do time rival falando que admiravam o meu trabalho, que me acompanhavam justamente por conta disso. Mas você acha que essa transparência te ajudou nesse aspecto de conceber esse respeito por parte dos torcedores? Você acha que reconhecer-se como uma torcedora de um clube te ajudou nesse aspecto? Eu acho que sim. Eu levanto a bandeira, né, que tá tudo bem o jornalista esportivo ele ter um clube. Eu acho que é um tabu ainda, né, no jornalismo esportivo, a questão da torcida, mas se a gente for pensar friamente, ninguém vai para o jornalismo esportivo à toa. A pessoa vai porque ela tem uma preferência por algum clube ou até por algum esporte, né? Às vezes não é nem o futebol, mas ela não para ali à toa. Uma pessoa que não gosta de esporte, dificilmente ela vai cair no jornalismo esportivo. Ou se cair, dificilmente ela vai durar no jornalismo esportivo. Então, a gente tem que entender que as pessoas elas têm uma vida antes do jornalismo esportivo e fora dele. E que tá tudo bem. Eu acho que isso não interfere em nada o trabalho, não muda o trabalho, é totalmente diferente. Então, eu defendo muito essa bandeira, eu acho que o jornalista ele deveria poder dizer o time de uma maneira tranquila. Eu sei que isso não acontece. Eu talvez tenha essa facilidade, como eu falei, por conta do sobrenome, por conta da ligação com a cidade. Isso talvez me ajude, que não dá muito nem para fugir, mas, mas eu acho que as pessoas deveriam aceitar com mais naturalidade que o jornalista tem sim um time de futebol e que está tudo bem, que não é por isso que a análise dele vai ser enviesada.
É interessante esse seu posicionamento, né? Nós temos jornalistas que revelam seus clubes, né? Mas a maioria ainda prefere escondê-lo até, né? Para não sofrer represálias, para não ser atingido, né? Até de maneira corporal muitas vezes. E esse clube hoje está bem, né? Tá bem o clube, né? Tá indo bem na Série B, né? Tá, tá, tá indo. Tá melhor do que acho que a maioria da torcida esperava. Até do que eu esperava, eu também não esperava. Eu lembro que na minha primeira análise eu fiz, não foi uma boa escolha na questão do treinador. E hoje eu tenho que admitir que eu estava errada. Mas você acha que vai subir? Acho que não. Posso estar Mas tá, errada também, mas acho que não. mas tá fazendo campanha para tal, né? Tá ali, É, né? tem chance, mas eu não acredito. Entendi. Você, né? Você também é colunista, né? Você é colunista do Mulheres em Campo e também do Cidade 1 e trabalha para e colabora com a Vive 8, né? O que que você prefere? Você prefere a imagem ou o texto? O que mais te atrai? Aparecer diante das câmeras ou escrever um texto? Aí também é complicado porque eu gosto dos dois. Eu gosto muito de televisão, eu sempre me encantei com televisão, desde pequenininha, mas eu também sou da escrita, né? Então eu tenho 2 livros publicados, então escrever para mim é muito bom. E são 2 trabalhos totalmente diferentes. Na Cidade On é um trabalho em que eu posso falar sobre qualquer coisa que me dê na telha do mundo esportivo. Então eu abordo justamente assuntos como esse, a questão do tabu do jornalista ter um time ou não, enfim, outros assuntos que nem sempre é relacionado a uma partida. Já no Mulheres em Campo, eu cubro mais efetivamente o dia a dia do Guarani Futebol Clube. Então, ali é quem é jogador que está lesionado, jogador que tomou cartão, quem vai jogar, quem não vai, como foi a partida. Então, é uma outra pegada. Então, são propostas diferentes e as duas me atraem justamente por isso, pela oportunidade de fazer várias coisas diferentes. Agora falando, aproveitando que você é comentarista, né? Você tem essa função, eu acho muito interessante. Como é que você vê hoje, é, como é que você viu na Olimpíada? A Olimpíada ela trouxe esse aspecto muito interessante da participação da mulher. Nós tivemos um número expressivo de mulheres participando da Olimpíada e várias medalhistas brasileiras eram mulheres. Você acha que a Olimpíada ela tem essa capacidade de impulsionar a sociedade a enxergar a mulher, ao negro, aos nordestinos, como ficou muito evidente na Olimpíada, de outra forma? Ou é apenas um acompanhamento preciso de um momento ali, de 2 semanas, e depois segue-se um ritmo normal? Nesses jogos eu vi uma coisa muito interessante que eu vi muita gente que não liga para esporte parar por 2 semanas para acompanhar os jogos. E eu acompanho Jogos Olímpicos já há muito tempo e fazia muito, eu nunca tinha visto isso. Eu falo porque na minha casa a minha irmã não gosta de esporte, minha irmã detesta esporte e a minha irmã acompanhava e estava acompanhando tudo. Então, eu acho que essa é a grande sacada aí dos Jogos Olímpicos, né? E que a gente deveria aproveitar. As pessoas pararam para acompanhar, as pessoas torceram por skate sem saber as regras. Então, isso é muito importante. Tá ali, o foco tá ali, o foco estava no esporte. Agora, é a partir daquilo, o que a gente vai fazer com isso? A gente teve uma oportunidade imensa nas mãos de ver mulheres ganhando medalha, o que a Rebeca fez, a Ana Marcela, as meninas do tênis, o que elas fizeram foi uma campanha assim incrível. Elas colocaram o nome dela na história do tênis, que a gente teve Guga, tricampeão de Roland Garros, e a gente não tinha uma medalha olímpica no tênis. E elas conseguiram, mesmo sem apoio. Então, a gente está com a oportunidade nas mãos. É a partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente tem também nas mãos uma arma muito poderosa, que são as redes sociais. E foi muito falado sobre isso durante os jogos. Sigam os atletas, apoiem os atletas. Eles precisam dessa visibilidade. Essa visibilidade ajuda a conseguir patrocínio.
Então, é uma forma muito simples da gente impulsionar o esporte, é seguindo uma pessoa numa rede social. Parece besteira, parece pouco, mas não é. Então, eu acho que os Jogos Olímpicos, eles são muito importantes para isso. Eles trazem a visão ali para os esportes que as pessoas nem lembram que existe. Eu já dei aula de ginástica rítmica por muito tempo, e eu lembro que depois das Olimpíadas de Londres, em 2012, o Brasil nem estava na ginástica rítmica. O Brasil não tinha conseguido se classificar naquele ano. E mesmo assim, depois dos Jogos, muitas meninas procuraram o esporte porque viram nas Olimpíadas. Então, isso também impulsiona as pessoas, as crianças a procurarem o esporte. Isso é muito importante. Outro dia, participando de um debate, me fizeram uma seguinte questão, né, a respeito da cultura do futebol e se faltava investimento nos esportes olímpicos, né? E eu afirmando ali, dizendo que, além de termos essa cultura futebolística, inexiste um investimento nos esportes olímpicos. Eu gostaria de escutar a sua opinião a respeito disso, já que você trabalha com futebol e também tem esse vínculo com um esporte olímpico, que é a ginástica rítmica. Gostaria que você pudesse explanar a sua opinião. Você acha que é a cultura futebolística que atrapalha o investimento em esportes olímpicos aqui no país? Ou são duas coisas dissociadas e não interferem? Eu acho que não, porque se a gente for parar para analisar, né, a gente tem uma rixa aí da FIFA e até da CBF com o Comitê Olímpico. Então, o futebol, na verdade, ele nem tem tanta importância assim nos Jogos Olímpicos. E, por outro lado, o vôlei brasileiro é um dos esportes que mais tem investimento, que tem muitas chances de medalha, e esse ano acabou fracassando, né? Foi assim, vergonhoso o que aconteceu com o vôlei. Só as meninas trouxeram medalha de quadra, né? Porque o de praia nenhuma nem não conseguiu chegar na final. Mas a gente não valoriza, de fato, a gente tem uma tendência a valorizar mais os esportes coletivos. Isso é um pouco mais natural. São os esportes que a gente aprende na escola, né? O futebol, o vôlei, o handball, o basquete. Então, a educação física escolar também tem um papel importante aí. Se a gente pegar 90% das aulas de educação física escolar no Brasil, elas vão ser pautadas em futebol, vôlei, handball e basquete. Não abrindo espaço para os outros esportes, e o que é muito ruim, né? Então a gente tem ali a base que seria a educação física escolar, ela não é bem feita no Brasil. E a gente acaba deixando de lado, sim, os esportes individuais, né? Que a gente chama de individuais. O atletismo, por exemplo, por ele ter várias ramificações, a gente também acaba se perdendo ali um pouco. A gente, atletismo é só correr. Não, não é só correr. Atletismo tem várias modalidades diferentes de atletismo. Ginástica, a gente tem uma tendência reducionista, né? O atletismo é correr. A ginástica é só a da Daiane dos Santos, agora é a da Rebeca Andrade. Não, também não é. Tem a rítmica, tem a de trampolim, que são outras modalidades diferentes. Então, eu acho que, para mim, o maior problema disso, da identificação das pessoas, e aí parte depois para a questão de patrocínio, é a questão do conhecimento. A gente está com um problema na base. As pessoas não conhecem na base o que são esses esportes. As pessoas conhecem os esportes coletivos. E aí, por isso, a gente tem a tendência a lembrar do futebol, que é o que a gente vê na TV, com mais frequência. Então, para mim, esse é o principal ponto. Você acha que as escolas é que deveriam assumir esse papel de fomentar esses esportes e com isso, educação e esportes caminharem juntos? É isso que você, na Eu sua fala, não, está propondo? eu não só acho, como eu tenho certeza. Eu sou formada em educação física e a gente faz uma crítica praticamente na graduação inteira a como. Na verdade, isso entrou num ciclo, né? Porque a educação, num geral, ela não tem o devido apoio. Então, o professor chega para dar uma aula de educação física,
Numa escola pública, ele vai ter uma bola de futebol e uma bola de vôlei. Provavelmente ele vai ter só isso. A gente sabe que é muito difícil para o professor lutar por recursos, pedir outros aparelhos, outros instrumentos para ele conseguir dar uma aula de educação física que seja aceitável. O que a gente tem hoje na educação física é muito complicado. As escolas particulares talvez consigam chegar um pouco mais perto, mas também depende muito da vontade do professor. Eu tive um professor de educação física na escola, excelente. Eu joguei até beisebol na escola, joguei badminton. Então, ele proporcionava essa vivência que eu estou falando. Mas a educação física ela não é só esporte. Isso precisa também ficar claro, porque de um jeito que eu falo parece que educação física é esporte. Não, não é. A educação física ela é na verdade o controle é o corpo, é o movimento corporal, né? Então a gente também tem que entender que uma aula de educação física ela pode ser teórica e ela precisa ser teórica. Mas eu já vi pais criticando o professor que tentava dar uma aula de educação física teórica pela falta de conhecimento. O pai, na cabeça do pai, associa a educação física a jogar futebol, jogar vôlei. Quando um professor tenta fazer alguma coisa de diferente, ele encontra essa resistência. Então a gente tem um problema aí muito grande, porque é mudar toda uma cultura de entendimento da educação física escolar, é apoio para a educação, para a gente conseguir mudar, para conseguir mudar a base e aí partir para os esportes de alto nível. Você acha que as escolas públicas têm essa capacidade, essa condição de ofertar esta nova dinâmica dentro da educação física? Creio que você estudou em escola particular, creio eu. Quer dizer, escola particular você tem um investimento que lhe permite desenvolver a educação física de outra forma. Na sua visão, as escolas públicas teriam este direcionamento, teriam essa capacidade de estimular os seus alunos? Hoje não, como eu falei, falta ainda muito incentivo, né? E o professor que vai para a escola pública, ele tem uma dificuldade muito grande, porque ele não tem material, ele não tem recursos e ele não tem apoio, né? Se ele propor alguma coisa diferente, ele vai ser taxado de louco. Então ele também não tem esse apoio. Eu acabei me especializando na educação física em bacharel, que era justamente para nem correr o risco de dar aula em escola. Eu tinha muito medo assim de dar aula em escola. Mas eu lembro que uns amigos que estavam na licenciatura, fazendo a licenciatura, eles estavam fazendo um estágio numa escola municipal e eles iam dar uma aula de ginástica rítmica nessa escola municipal. E aí eles falaram para mim, Isa, você iria com a gente como professora convidada para dar essa aula? Porque eles falaram, a gente não tem condição de dar essa aula. A gente queria levar uma professora convidada, você vai? Falei, vou. E aí eu fui e eu comecei dessa maneira que eu falei, eu comecei com uma aula teórica. Era 10 minutinhos de aula teórica para depois ir para aula prática. Um menino virou para mim e fez assim: "Você vai falar?" Aí eu falei: "Vou falar. A gente não precisa fazer nada agora?" Eu falei: "Ouvi." Aí ele fez: "Beleza." Abaixou a cabeça e começou a dormir. Nossa. Aí eu falei: "Caramba, é por isso que eu não quero dar aula em escola, porque a gente tem essa dificuldade, a gente encontra resistência nos alunos, a gente encontra resistência é, do, da direção da escola, dos pais, então é muito difícil. Como eu falei, tem que quebrar isso. Quem vai ter coragem de fazer isso, eu não sei. Mas é toda uma cultura que precisa ser mudada. Hoje é muito difícil. Você crê que isso passa por as questões tão debatidas na nossa sociedade de direita e esquerda? Você crê que esse incentivo ao esporte também tem um pé na ideologia, como as pessoas tanto debatem hoje? Sim e não, né? Tudo virou muito politizado, mas se a gente for pensar, o esporte ele fica ligado a segundo plano já há muito tempo, não é de hoje. O esporte no Brasil sempre foi um ato de resistência. São as histórias de superação do cara que não tinha tênis para correr e conseguiu ganhar uma maratona.
O brasileiro, ele se emociona muito com as histórias de superação, quando na verdade as histórias de superação elas não deviam nem acontecer, porque as pessoas deviam ter condição, todo mundo devia ter um tênis, né? Então, não é de hoje que o esporte enfrenta essa resistência. Mas apesar disso, tudo virou muito politizado. Então, se um lado defender o esporte, o outro vai ter que ser contra, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o esporte, na verdade, não o esporte em si, mas desde da prática da atividade física, a gente tem hoje um país com muitos sedentários. E isso é um risco de saúde pública. E ninguém fala sobre isso. O sedentarismo, ele é um problema grave que acarreta muitos gastos na saúde. A gente tem que gastar muito mais para combater os efeitos do sedentarismo do que se a gente incentivasse práticas esportivas, práticas de atividades físicas. Mas a gente ainda assim tem um país de muito sedentário. Então, o problema, ele passa também pela política, porque é questão de saúde pública e a questão do esporte, mas eu não vejo só como um problema de direita e esquerda. Acaba, né, ano que vem, ano eleitoral, né, nós vamos eleger um presidente da República e creio que é o momento preciso para cobrar dos presidenciáveis uma atitude assertiva em relação ao esporte e a todas essas questões que você levantou nas suas respostas anteriores, né? Porque também é necessário investimento público nessas áreas, né? Eu comentei até, assim, durante os jogos, eu falei assim, o que me preocupa é político depois querer sair por cima por conta do recorde de medalhas e tal, sendo que na prática foi retirado o apoio de muitos atletas perderam investimento nos últimos anos. Então, é muito complicado o político depois querer ganhar por cima disso. Eles são as pessoas que menos têm a ver com isso. Tudo que aconteceu em Tóquio, quem menos merece atenção é a parte política. E aí eu falo num geral. Tudo que os atletas que estão ali conseguiram, a maioria é mérito deles. Assim, eles devem a eles mesmos, porque eles não tiveram apoio, eles tiveram que correr atrás. Teve atleta que fez vaquinha para ir para Tóquio. Então, é muito complicado depois político querer ganhar em cima de uma medalha que ele não investiu, que ele não apoiou, que ele não interessava até o momento e passou a interessar depois que veio o recorde. Então é uma situação bem delicada. Os políticos eles são hábeis no momento de tentar aproveitar desse tipo de situação, né? Vide as Copas do Mundo que o Brasil conquistou e os presidentes sempre saíram na fotografia. Um outro aspecto, Isabela, que eu gostaria que você comentasse é de que a CBF ela obriga os clubes a terem uma equipe feminina de futebol, né? Da mesma forma que existe a masculina, existe a feminina. E nem sempre a mesma estrutura é dada às mulheres, né? Muitas delas treinam em campos precários, né, em outras estruturas e não naquelas que o time masculino utiliza. Você acha que essa obrigatoriedade ela é benéfica ao futebol feminino? Você enxerga que Ela é necessária hoje. ela é necessária? Eu vejo ela como necessária, porque se não for dessa maneira, os clubes eles não terão clubes femininos. E aí a gente volta num problema que onde as mulheres vão jogar? Daí não é só falar, elas perderam, elas poderiam ter sido medalha de ouro. Sim, elas poderiam, porque a gente tem uma equipe muito qualificada, mas a gente não pode esquecer que quando a formiga nasceu, era proibido por lei mulher praticar futebol. Então a gente não está falando de um tempo muito distante, a gente está falando de 40 anos. Então a obrigatoriedade nesse momento ela é necessária para que as mulheres tenham onde jogar, tenham onde se desenvolver. O que eu falei é que a maioria dessa seleção, que todo mundo criticou porque elas foram eliminadas, elas não têm base.
São jogadoras que, de novo, eu volto na história de superação, que contam, eu já ouvi entrevista da Cristiane, maior artilheira do Brasil em Jogos Olímpicos, falar que ela tinha que arrancar a cabeça das bonecas para poder jogar bola. Então elas não fizeram base, diferente dos meninos que trouxeram ouro. Eles tinham a obrigação de trazer o ouro e trouxeram. Ótimo, tá tudo certo. Mas elas ainda não. Essa é uma seleção que ela não tem base. A gente precisa dar uma base para essas meninas para que no futuro a gente possa cobrar da mesma maneira. Aí sim. Por isso que eu falo que tem clube na Série B aí que eu não acredito no acesso. Por quê? Porque não tem time feminino. Não tem. E se você não tem um time feminino agora, como que você pretende montar um time feminino? A gente já está em agosto, no final de agosto, para o ano que vem. Não dá tempo, assim, é inviável. A gente tem menos de 6 meses para montar um time. Como que um clube se estrutura? Como que um clube corre atrás? Então, eu acho que tem clube aí na Série B que não tem o interesse em subir justamente por conta disso. Porque se subir vai ter que manter um time feminino. Então, É uma questão preocupante, né? então, é só observar ali a movimentação da diretoria. A gente não vê nenhuma movimentação para ter esse time feminino. Então a gente percebe ali que a campanha é mais uma campanha meio que engana o torcedor. Ó, eu tô indo bem, não precisa me criticar. Mas não vai subir porque não tem o time feminino. E eu acho que tem que ter sim, tem que ter essa obrigatoriedade, as meninas precisam ter espaço. E tem a questão da estrutura. A questão da estrutura, ela é bem complicada. A gente vê o Palmeiras feminino, se eu não me engano, ainda joga em Valinhos. Elas jogaram pela primeira vez no ano passado no Allianz Parque. Deixaram o time feminino jogar no Allianz Parque, né? Como se o Palmeiras estivesse fazendo um grande favor para as meninas em deixá-las jogar no Allianz Parque. Poxa, por que elas não têm o direito de jogar no estádio do time que elas defendem? Então e aí a gente quer cobrar as pessoas querem que seja cobrado da mesma maneira que é o masculino. É inviável, é impraticável fazer o mesmo tipo de cobrança nesse momento. A Marta, numa das suas últimas falas na Olimpíada, ela demonstrou uma preocupação de que a CBF, né, a entidade que organiza os campeonatos, demonstrasse, né, uma displicência em relação ao futebol feminino, né? Você também teme por isso? Você acha que a CBF em algum momento pode deixar de patrocinar o futebol feminino aqui no país? Eu acho que não por conta da pressão, né? A pressão é muito grande hoje. Hoje já tem uma legião de mulheres envolvidas aí no futebol feminino muito grande. Então eu acho muito, muito complicado. Eu vejo para mim, uma maior questão são as críticas, né? E aí elas partem principalmente de jornalistas que não acompanham o dia a dia do futebol feminino, que não vivem o futebol feminino, e que aí chegam numa Olimpíada e querem comentar o futebol feminino. Eu assisti todos os jogos das meninas, eu acredito que a partida contra o Canadá ela foi muito fraca, elas não foram o que elas poderiam ter sido, de fato, isso elas perderam na parte técnica, elas perderam para elas mesmas, mas até aí a criticar e fizeram umas críticas muito absurdas. Eu acho que as críticas elas são válidas no ponto de que tecnicamente elas foram inferiores ao que elas poderiam apresentar. Isso é verdade. Mas não em questão de hoje elas têm o apoio. Não, hoje elas ainda não têm o apoio. Hoje ainda elas não têm a estrutura. Hoje elas ainda estão atrás e muito atrás do futebol masculino. Então, eu me preocupo mais com esse tipo de crítica de pessoas que não acompanham do que com a CBF. Eu acho que para a CBF hoje parar de apoiar o futebol feminino é muito arriscado, justamente por esse motivo que eu falei, né? As redes sociais elas tornam tudo muito mais fácil, então a mensagem chega na CBF muito mais rápida, uma pressão ela é feita de uma forma muito mais objetiva, né? Tudo que foi conquistado até agora, até a obrigatoriedade dos times femininos, foi na base dessa pressão de grupos. Então, por isso que eu não me preocupo tanto com a falta de apoio da CBF. Como você disse, é necessário
ter uma vigilância, né? Até porque nós sabemos que uma entidade como a CBF ela é movida a lucros, né? E aquilo que dá lucro é aquilo que ela mantém, né? Mas a expectativa é que tenhamos aí nos próximos anos uma evolução do esporte aqui no país, né? Também é necessário que as televisões, a imprensa passe a cobrir, passe a dar um espaço maior, né? É o que falta, né? Por exemplo, uma emissora como a Rede Globo, que é a principal emissora do país, dar uma visibilidade maior ao Campeonato Brasileiro Feminino. Acho que se ela transmitisse o campeonato, teria ali, né, um lastro maior com os torcedores, né? Ela já anunciou que vai transmitir nos canais pagos, né? O Brasileirão Feminino. E a questão do. Sempre foi muito falado: ninguém. As televisões não transmitem porque ninguém assiste. Isso caiu por terra com a Copa do Mundo Feminina de 2019, né? A Globo bateu recordes de audiência durante os Jogos da Seleção. A final também teve recordes, foi Holanda e Estados Unidos, teve uma audiência altíssima. Então as pessoas querem assistir o futebol feminino, elas não têm onde assistir o futebol feminino. Então as pessoas já estão entendendo que não, que isso é um conto aí para boi dormir, né? Não tem público, por isso que não transmite. Não, tem público, se transmitir vai ter público. Uma outra coisa que eu sempre falo, que eu acho importante as pessoas terem na cabeça, que eu vejo muita gente falando assim, futebol feminino é chato. Futebol feminino é chato. O futebol feminino, ele é diferente do futebol masculino. E tá tudo bem. Assim como o vôlei feminino é totalmente diferente do vôlei masculino. O vôlei masculino é porrada atrás de porrada. Dificilmente você tem um rally. E o feminino é muito mais rally. Então são jogos totalmente diferentes. Nem por isso um é melhor e o outro é pior. São só diferentes e ambos têm a mesma emoção. É isso que as pessoas precisam entender do futebol feminino. Ele talvez seja um pouco mais lento, mas ele é uma outra forma de se jogar o futebol. E é válida também. E então não dá para as comparações, a Marta é o nosso Messi, a Marta. Não, a Marta é a Marta. A Marta ela não tem que ser comparada com Pelé, com Neymar, com Messi. A Marta é a Marta. Então essas comparações elas também são um pouco prejudiciais para a modalidade. A gente precisa parar de ficar comparando o futebol feminino com o futebol masculino. O futebol feminino é uma coisa, o masculino é outra. É muito interessante isso, né? Toda vez que a Marta ganha uma bola de prata, né, as pessoas a comparam aos grandes nomes do nosso futebol, com o Pelé, com o Neymar, né, ao invés de entronizá-la como a rainha do futebol, né? Não necessário compará-la com os seus parceiros masculinos, né? Sim. Você também lida com uma outra área que é a literatura, né? Quer dizer, uma coisa muito mais dificultosa num país que lê pouco, né? Como é que é trabalhar com literatura aqui no Brasil? A gente acaba vivendo numa bolha, né? Porque quem lê acha que todo mundo lê. E aí acaba sendo um pouco chocante quando você descobre que não, que a realidade não é essa. Por isso que no ano passado, vai fazer um ano já, foi em agosto de 2020, eu criei o Clube do Livro da Sofia, porque justamente essa foi a minha ideia. Eu falei assim, a gente tem uma base tão grande de pessoas, a gente atinge tanta gente pela rede social, por que não incentivar essas pessoas que estão aqui a lerem? A gente propõe um livro e elas leem. E vem conversar com a gente sobre isso. E isso foi muito legal, assim, ao longo desse um ano, muita gente passou pelo clube, a gente tem um número aí fixo de participantes assíduos, participantes que relatam que voltaram a ler mais por conta do clube, por conta desse incentivo. Então, a literatura, ela também é muito parecida com o esporte nessa questão, é a falta do incentivo. As pessoas não incentivam a leitura. E numa sociedade que hoje é tudo muito rápido, com as redes sociais, com a internet, as pessoas perderam a paciência de sentar e ler um livro. E isso precisa ser, eu acho que isso precisa ser resgatado, precisa ser incentivado, precisa ser cultivado. Quem tem o hábito de leitura dificilmente cai em fake news. Porque você desenvolve um senso crítico. E aí eu não estou falando de questão política, porque fake news, a gente tem fake news de tudo, né? De
casal famoso que se separou, que tá brigando, a gente tem de tudo. Então não estou falando só do viés político, mas que hoje o que mais mexe ali é na parte política. Então quem lê desenvolve esse senso crítico de o que eu estou lendo. Deixa eu ver se faz sentido isso. A gente passou por muitas fake news aí com clientes da agência, que se as pessoas tivessem o hábito da leitura, elas não teriam caído nessa fake news, porque estava claro ali que não poderia ser aquilo, que não tinha nada a ver. Então, eu tive muita sorte de ter esse incentivo desde pequena. Eu sou a tia chata que é convidada para aniversário de criança e leva livro. Eu sou essa pessoa, eu peço desculpa para as mães, minhas amigas, mas eu vou continuar sendo, porque a gente precisa incentivar isso, né? A gente precisa. Eu dou livro para os meus amigos, porque mesmo, eles não vão ler. Tudo bem, mas tá lá, o incentivo tá lá, a coisa tá ali, né? Uma hora ela vai ter a vontade de ler e vai estar ali. Então, a gente precisa desenvolver essa qualidade leitora das pessoas também. E como é que você enxerga o universo literário hoje no Brasil? Né? O Brasil é um país de grandes escritores, desde os séculos passados, nós temos nomes consagrados, mas como é que você vê hoje esse mercado aqui no Brasil? Nós temos grandes escritores, nós temos um bom mercado, ou a literatura está como o país, está em crise? Não, a literatura hoje nacional ela é riquíssima. Esse é uma outra parte do trabalho que eu gosto de fazer no Clube do Livro, sempre trazer um autor nacional. Porque a gente tem escritores hoje fantásticos, fantásticos, e muitos pouquíssimos conhecidos, né? Eu tô lendo um livro, inclusive, de uma autora nacional que está no segundo romance dela, e ela tem uma maneira de escrever, que é a Aline Bey, ela tem uma maneira de escrever totalmente diferente. Até as formas das palavras, assim, ela faz um jogo com palavras interessantíssimo. E é uma coisa assim que eu nunca vi em nenhum autor internacional. Eu só vi nela. É uma característica dela e é maravilhoso isso. A gente tem a Giovanna Madalosso, que também ela escreve de uma maneira deliciosa. E ela conta, assim, ela faz de uma forma muito irônica, ela retrata muito bem o nosso país, as nossas mazelas, de uma forma muito irônica que você nem percebe que você está lendo. João Zanello Carrascosa, que ele é um contista exímio, ele escreve contos maravilhosos, hoje talvez ele seja o melhor contista do Brasil, e também escreve romances de uma forma muito real. Então a gente tem a cena literária do Brasil hoje, ela é muito boa, ela é muito boa. E eu acho que nesse ponto as redes sociais elas são muito positivas, porque muitos desses autores eles se divulgam pelas redes sociais, por não ter apoio de grandes editoras. Então eles acabam se divulgando e vendendo suas próprias obras pelas redes sociais. Isso é muito bom, isso é fantástico. Então, assim, a gente costuma achar que tudo que vem de fora é melhor, mas se a gente parar para ler o que está sendo produzido hoje no Brasil, a gente não deve nada para ninguém, para nenhum país. Se você pudesse indicar uma obra para os nossos ouvintes e telespectadores, qual seria? Qual foi a obra que mais te marcou em sua vida? Nossa, aí essa pergunta é complicada, né? Porque eu tenho uma obra por cada momento da minha vida. Eu acho que uma obra que mudou muito a forma como eu lido com o mundo e o meu objeto de estudo, talvez eu até falei pouco, né? Eu sou do esporte, mas hoje, se eu pudesse trabalhar, eu trabalharia com política internacional no jornalismo. E foi esse livro que mudou minha relação com essa área, que é o Caçador de Pipas, que ele fala de dois amigos num regime do Talibã, do primeiro regime do Talibã, em Cabul. Mas falando aqui de autores nacionais, assim, eu acho que a gente deveria, que todo mundo tem que ler esse ano, foi muito bem falado, mas é muito válido, Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. E eu indicaria outro também, que é A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, que virou filme, inclusive, com Fernanda Montenegro, da Marta Batalha. E esse é para a gente entender
que ela retrata uma mulher nos anos 40, mas que não mudou muita coisa nos anos 2000. Então é para a gente entender também essa relação com a mulher, eu acho que é muito interessante. E as mulheres na literatura também, elas são grandes, nós temos grandes escritoras mulheres. Para você, qual é a maior escritora brasileira que nós temos na história da literatura brasileira? Qual é a maior escritora tupiniquim? Uau! Eu sou fã de Cecília Meirelles, porque foi uma que eu cresci lendo as poesias da Cecília Meirelles, mas acho que hoje eu diria Carolina Maria de Jesus, porque escrever no lixão, nos papéis que você encontra no lixão, ela fez o diário dela é incrível e mostra que a literatura é para todo mundo. Então eu acho que isso é o mais importante. A literatura ela não precisa ser acadêmica, ela não tem que ser elitizada. A literatura ela é para todo mundo, sim. Basta você querer, né? Você ter a oportunidade de ler. Então eu acho que ela é o maior exemplo disso, de que a literatura é sim para todo mundo. O Grande Quarto de Despejo, né? Que é Sim, uma obra clássica, né? Que foi descoberta, né, por um outro grande jornalista, o Aldélio Rodalho Dantas. Dantas, né? Na época na Folha de São Paulo, né? Que perambulando pelo lixão acabou encontrando o diário de uma moradora de rua e transformando numa das obras mais importantes, né? Também é uma outra grande dica, né? As pessoas têm que ler Sim. Quarto de Despejo para entender como é que funciona o racismo, o preconceito E ele ficou por e muito todo. tempo, as pessoas não lembravam desse livro, né? Ele ficou por muito tempo esquecido. E agora, e depois que ele entrou, acho que na lista de leitura da USP, da Unicamp, agora voltou a se falar do quarto de despejo, né? Então, ela, eu E é um acho que dos em mais vida lidos, ela né? não teve fama, né? Então, Sim. Ela que falecera com 77 anos, né? Quer dizer, ela foi descoberta por volta de 49 anos e faleceu com 77, quer dizer, teve um período curto se comparado com outras sim, escritoras, né? sim. Você disse que coordena um clube do livro, né? Como é que você Isso. faz a escolha dos livros? Como é que você indica? Como é que é esse papel de curadora? Primeiro, como eu sempre falei, eu gosto sempre de trazer um livro nacional. Então, eu trago um mês nacional e outro mês eu trago um internacional. Esses nacionais, eu já trouxe Torto Arado, que foi como que eu falei, até conversei com o Itamar sobre a obra, mas eu tento trazer mais esses autores novos, esses autores que as pessoas ainda não conhecem. Então eu já levei a Aline Bey, a Giovanna Madalosso, então na parte nacional eu tento justamente fazer isso que eu falei para você, que é apresentar para as pessoas essa literatura que a gente tem hoje no Brasil e que ela é muito bonita, ela é muito bem feita. Fora do Brasil, eu tento trazer diferentes características, livros diferentes. Então, eu já trouxe Octavia Butler, que é um afrofuturismo que muita gente não conhece, que é uma ficção científica, e você fala em ficção científica e você pensa em discos voadores e não tem nada a ver com isso, é uma ficção científica totalmente diferente. Mia Couto, que também tem uma outra forma de contar histórias. Então, eu sempre tento trazer livros assim de diferentes regiões, sobre os ossos dos mortos, que é da Olga Tokarczuk, que é uma polonesa. Então, a ideia é sempre apresentar coisas novas, fugir daquele lugar comum que as pessoas sempre correm para a literatura, né? Então, falar, ó, aqui você tem opção. Você pode, e eu sempre falo muito isso para as pessoas do clube, eu falo assim, tá tudo bem não gostar, não tem problema. Vocês podem chegar no final do mês na discussão e falar para mim, não gostei, porque é válido, mas é importante conhecer, é importante até para a gente saber o que a gente gosta ou não na literatura, é conhecer. Então meio que essa a minha ideia, é apresentar diferentes opções de livros. Isso é bom. Isabela, nós estamos chegando aqui ao findar deste megafone que foi muito especial, uma vez que não é todo dia que a gente recebe
uma convidada tão especial, com um conteúdo tão vastíssimo, né? E poder falar de duas coisas que são importantes, que é o esporte, ter essa visão a respeito da educação no esporte também, de literatura e de fomento à leitura. Então, agradeço a sua presença aqui no Megafone de hoje, foi um prazer ouvi-la, foi um prazer entrevistá-la e desejo muito sucesso aí na caminhada, que o seu trabalho continue sendo bastante fecundo e que as pessoas continuem sendo atingidas, seja no esporte, seja na literatura, por aquilo que você faz. Meu muito obrigado e foi um privilégio escutá-la. Eu que agradeço o convite e se pelo menos uma pessoa que ouviu se interessar por ler ou por fazer algum esporte, já valeu muito, mas que essa sementinha aí, eu espero que se ela foi plantada em alguma pessoa, já valeu muito. É sempre muito bom poder falar desses temas e eu agradeço aí o espaço. E para você, meu caro ouvinte e telespectador, se você quiser continuar acompanhando o trabalho da Isabela, você pode encontrar pelas suas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, e também no YouTube, uma vez que ela também atua pelo canal da Agência Sofia. Você pode digitar no Instagram e também no Facebook por Isabela De Vito, separado. Você vai encontrar suas páginas, onde ela publica a respeito do trabalho, também sobre livros, esportes, e também assisti-la, lê-la pelo Cidade 1, Circuito das Águas, também o seu blog no Mulheres em Campo, e assisti-la pela TV VV8, canal 8 da NET em Valinhos e Vinhedo. E assim vamos colocando um ponto final na edição de hoje do Megafone. Ele que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio e TV Fé e Luz. Tem como produtor e apresentador Marcos Roberto. A edição e direção geral ficam a cargo de Rodrigo Mazzucci. Eu agradeço a todos pela audiência, desejo uma ótima continuidade de semana e voltaremos a nos encontrar no próximo sábado a partir das 2h27 da tarde com mais uma edição inédita do Megafone. Um abraço a todos e até lá! Tchau!